Nós vamos conversar hoje sobre um tema chamado perdão. Perdão. Existe uma grande diferença na vida da pessoa que acorda pela manhã e sabe que é perdoada, para a pessoa que acorda pela manhã e se vê como condenada, se vê como culpada. Aquele que acorda pela manhã sabendo que é perdoado, que não existe nenhuma condenação sobre a vida dele, ele acorda, seja segunda, terça, quarta, não importa o dia, não importa o mês, ele acorda animado, encorajado, alegre, com vontade de trabalhar, regaça as mangas, sua o corpo, ele trabalha, ele faz tudo o que precisa fazer, sabendo que é perdoado e sabendo que a força e a capacidade dele vem de Deus. Aquele que acorda pela manhã e se vê como condenado, se vê como culpado, primeiro de tudo, ele nem queria ter acordado. Coloca três despertadores, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Se vê como condenado, se vê como culpado. Meu Deus, segunda-feira, está tocando a musiquinha do jornal ali, o cara, meu Deus, amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Meu Deus do céu, não acredito. Chega na quarta e ele, meu Deus, está aí, sextou, está chegando. E o cara acorda na segunda já pensando na sexta, e aí chega no domingo já pensando na sexta, se vê como culpado, condenado, não tem prazer em viver. Existe uma grande diferença. E o texto base desse tema, dessa conversa de hoje, se encontra em João, no capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir junto essa frase? No 3 a gente começa no eis o Cordeiro de Deus. 1, 2, 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado do mundo ou não? Sim ou não? Se foi tirado do mundo, por que você continua lutando contra o pecado? Se o pecado foi tirado do mundo, por que lutar contra o pecado? Uma vez eu comentei com vocês, me fizeram uma pergunta: nossa, vocês não pregam contra o pecado? Eu disse: olha, talvez você não esteja ouvindo as mesmas mensagens que eu estou ouvindo. Se o pecado foi tirado do mundo, por que eu valorizo tanto o pecado? É por isso que eu e você não falamos daquilo que não é e falamos daquilo que é. Jesus tirou o pecado do mundo. Se ele já tirou, pare de lutar contra o pecado. Vamos fazer uma introdução, vamos recapitular aqui algo rapidamente, sei que você já sabe disso. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocou ele no jardim. Nós lemos a carta hoje nos grupos familiares. O pastor Romulo até coloca: Deus não abandonou o homem, não largou ele de qualquer jeito, Deus o colocou no jardim. Isso mostra o amor, o cuidado, o zelo de Deus para com a nossa vida. Ou seja, Deus colocou o homem para que ele exercesse governo sobre a criação, que ele pudesse reinar, que ele pudesse ter um sacerdócio e ele pudesse governar sobre a criação. Mas o pecado entrou no mundo, e o texto que nós lemos diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, olha que interessante essa palavra, tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Essa palavra, no original, é airo, que significa pegar, tirar de um lugar, tirar do chão, colocar em seu ombro e carregar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue imaginar essa cena? Jesus com a cruz, carregando aquela cruz, indo até o Gólgota. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou aquele peso, colocou sobre os seus ombros e levou embora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que afastou Adão e Eva de Deus foi o pecado. Deus havia colocado o homem em uma posição de governo, para ele reinar sobre a criação.
Todo fim da tarde Deus ia até o encontro do homem, o homem exercia o sacerdócio dele com Deus, face a face com Deus, mas por causa do pecado, por causa da obra de Adão, nós nos afastamos de Deus. E esse pecado então trouxe a condenação, trouxe a miséria, trouxe a falta, trouxe o caos. Tudo que você vê de problema é reflexo, é consequência da obra de Adão. Tudo que nós vemos é consequência da obra de Adão. Em Isaías 59:2 nos mostra isso. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isso aqui é consequência do pecado que Adão cometeu, a obra de Adão lá no princípio. Ou seja, Deus fez um homem perfeito para exercer governo, para reinar, tinha relacionamento com ele. O pecado entrou no mundo, fez separação entre o homem e Deus, e a partir daí você já sabe tudo. Do caos, do problema, da miséria, você sabe dessa história toda. Ou seja, podemos dizer que o plano de Deus lá no princípio não teve andamento, foi frustrado. O plano de Deus lá no princípio teve um ponto final. Só que eu e você sabemos que não é assim. Eu e você conhecemos essa parte da história. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tem como os planos de Deus serem frustrados. Tudo isso que nós vemos então de mal, de caos, é consequência da obra de Adão. Tudo o que Deus é, tem e pode, ficou afastado dos homens. Tudo aquilo que Deus tem, é e pode, ficou afastado de nós. Nós não tínhamos acesso, nós não podíamos chegar à presença de Deus. Não tinha como nós já chegarmos a Ele, por causa do pecado. E Deus, vendo toda essa atrocidade causada pelo pecado, pela obra de Adão, Ele não ficou parado. Ele não ficou de braço cruzado e disse, deixa o circo pegar fogo. Quer saber que se lasque, eu fiz a minha parte. Eu falei, o que eu tinha que falar eu disse, agora a pessoa não quer, é problema dele. Não, eu me coloquei até aqui à disposição dele, mas ele não veio falar comigo, então não tem nada que eu possa fazer. Seguinte, você consegue falar comigo de segunda a sexta em horário comercial. Passou do horário comercial, eu não vou te atender. Não adianta vir pedir oração para mim, não vou. Eu estava aqui falando com você, você não quis ouvir. Deus não teve essa atitude para com a humanidade. Deus não pensou isso. Pelo contrário, Ele nos enviou Jesus. Ou seja, quando Satanás pensou que tinha frustrado os planos de Deus, Deus mostrou para ele quem manda no negócio. No nosso dia, meu irmão, se precisa mostrar para o capeta quem que manda na parada, meu irmão. Satanás está achando que, meu irmão, você tem que mostrar quem manda. Você tem que pegar, sabe quando você compra uma casa, compra um carro, você tem lá, o carnê que você está pagando, ali a prestação do carro, você pagou à vista, aleluia, e você tem ali o manual do carro, você tem o contrato da compra, você precisa pegar aquele contrato e mostrar, Satanás, quem manda na minha vida é Deus, é o meu Pai Celestial, Ele demonstrou o amor dEle para comigo, Ele mandou o seu Filho Jesus para esse mundo e pagou pelo meu pecado, e está resolvido. Você precisa mostrar quem manda. Senão Satanás chega para você e terra de ninguém é minha mesmo, vou fazer o que eu quero. Você precisa mostrar quem manda. Deus não ficou de braço cruzado esperando o circo pegar fogo. Ele tomou uma decisão, Ele tomou uma atitude, Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu Filho unigênito. Ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. Em Salmos 33:11 nos garante isso. O plano do Senhor dura para sempre. Meu irmão, o plano que Deus tem para a sua vida dura para sempre. Aquilo que Ele disse a você, aquilo que Ele prometeu a você, dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Isso precisa ser verdade, isso precisa testificar na minha vida. Eu preciso receber isso na minha vida. Quando eu recebo isso, eu estou mostrando para Satanás quem manda. Quem governa a minha vida. Quem é que dita aquilo que eu vou fazer, como eu vou fazer. Deus então envia Jesus, um homem perfeito, sem mancha, sem culpa, sangue inocente, para pagar pelo pecado de Adão. Jesus então, Ele
tira o pecado do mundo, Ele coloca sobre si, Ele carrega isso, Ele tira do mundo. Jesus foi crucificado e os nossos pecados e iniquidades estavam sobre Ele. Todos os nossos pecados, os meus e os seus, o que já foram cometidos, que talvez você cometa hoje, amanhã, todos esses pecados estavam sobre Jesus. Quando a Bíblia fala que não existia beleza nele, não existia formosura nenhuma nele, o rosto ficou irreconhecível, sangue para tudo quanto é lado, carregando a cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos os pecados da humanidade inteira estavam sobre Jesus. Por que lutar contra o pecado se ele já tirou o pecado do mundo? Todos os pecados estavam sobre ele. Embora Jesus nunca ter pecado, ser perfeito, sangue inocente, ele se fez pecado para que eu e você pudéssemos ser livres do pecado e do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Ele se fez pecado em meu e em seu lugar, para que eu e você pudéssemos receber o perdão e sermos livres do domínio do pecado. Jesus foi condenado no meu e no seu lugar. Jesus verteu todo o seu sangue para nos libertar da dívida do pecado, nos libertar da escravidão do pecado. Graças a Deus por isso. Tudo o que Jesus pagou naquela cruz era o que eu e você merecíamos. Toda a condenação que estava sobre a nossa vida caiu sobre Jesus. Ele levou sobre si. Daqui uns dias nós vamos comemorar a Páscoa. E quando nós olhamos para aquilo, a gente pode enxergar eu e você naquela cruz. Eu não fui crucificado, mas porque Ele foi, eu posso me ver hoje lá naquele lugar. Ele pagou pelo meu erro, Ele pagou por toda a minha culpa, por toda a minha dívida. Ele pagou. Em Colossenses 1, 13 e 14 nos mostra isso. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo Jesus nós somos libertos do poder das trevas. Esse texto aqui é fantástico, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. A redenção nos redimiu, a remissão nos remiu. A palavra redenção é pagar a dívida de alguém. Eu e você tínhamos uma dívida, e a redenção veio e pagou essa dívida. Jesus veio e pagou a dívida que eu e você tínhamos. Ou seja, eu e você não somos mais devedores. Nós não devemos mais nada. Quando a acusação vem sobre a sua vida, você pode pegar o contrato e você pode dizer: Satanás, não existe mais nenhuma dívida sobre a minha vida. Não existe mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Não existe mais nenhum pecado sobre a minha vida. Ele pagou a dívida. Jesus pagou a nossa dívida. E a segunda palavra diz que Ele nos remiu, remissão. A redenção é, Ele pagou a dívida. A remissão é, olha, todo pecado que você cometeu, considere-se apagado. Eu não lembro mais desse pecado. A redenção, ela veio e nos garantiu algo, mas a remissão faz com que Deus nem se lembre mais desse pecado. Essa palavra no grego significa livramento da escravidão, perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. É por isso que quando nós falamos que você está em Cristo, Deus olha para você e Ele não consegue ver pecado. Porque o pecado, a dívida foi paga, você não deve mais nada, e todo o pecado que existia sobre a sua vida, além de ter sido perdoados, Deus nem se lembra mais. Quando você ora a Deus, meu Deus, eu pequei, Deus me perdoa pelo pecado, me perdoa. Deus fala: meu irmão, não estou entendendo o que você está falando. De que pecado você está falando? Eu já levei sobre o meu filho, esses pecados já foram perdoados, eu nem me lembro mais. Os mais antigos aqui vão lembrar, tem até uma musiquinha antiga, né? No mar do esquecimento do Senhor, nova criatura sou. Talvez os mais antigos, bem antigos, vão lembrar.
né? Você é uma nova criação em Deus. Não existe mais condenação sobre a sua vida, não existe mais nada a ser pago. Está feito. Quando Jesus disse, tetelestai, meu irmão, está feito. Ele levou sobre ele levou sobre si todos os nossos pecados. A redenção nos redimiu, Ele pagou a dívida, a remissão nos remiu, fomos livres da escravidão, tivemos o perdão dos pecados. Deus não se lembra, caiu no esquecimento do Senhor, Ele pagou a nossa dívida. E para ficar mais claro isso que eu estou falando com vocês, eu quero ler uma história, um texto, que vai resumir bem esse assunto de perdão. Lucas 15, do 17 ao 20, tem uma história, e você conhece a história do filho pródigo. 2 irmãos, um pai, um filho chega e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Ele pega a parte da herança, vai embora e gasta tudo. De forma toda bagunçada, toda zoada, gastou todo o dinheiro. E chega um momento da vida dele ali que ele começa a se questionar. Ele começa a passar necessidade, começa a ter fome. Ele começa então a cuidar de porcos, dar comida para porcos. E chega um momento da vida dele que ele olha para a comida dos porcos com fome e ele deseja comer aquilo que os porcos estavam comendo. Imagina o estado dessa pessoa, todo sujo, no meio de porcos, lamaçal, desejando comer a comida de porcos. E aí vem esse versículo. Então, caindo em si, mais cedo ou mais tarde, eu e você precisamos cair em si. Mais cedo ou mais tarde, a gente precisa estar de frente com o espelho, assim, e falar assim, Lucas, cara, e aí, meu? Por que você está vivendo essa vida? Ei, por que você está vivendo ainda esse tipo de vida? Por que vivendo esse tipo de práticas ainda? Ei, Lucas, acorda. Ei, Deus Pai já resolveu tudo isso em Cristo Jesus. Ele tem uma vida perfeita. Lucas, acorda. Por que você está vivendo esse tipo de vida ainda? Por que você está se vendo como condenado, como culpado? Lucas, acorda. Em um momento da nossa vida nós precisamos cair em si. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ele estava vindo lá de longe. Cara, é o meu filho. Família, é o meu filho. O pai ainda o avistou. É pai ou é ex-pai? É pai ou é ex-pai? É pai. Meu irmão, talvez você entrou aqui se sentindo culpado, condenado. Meu irmão, não importa o estado atual que você está agora, Deus continua te vendo como filho. Ele quer ter um relacionamento de você com pai e filho. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele continua te vendo como filho. E o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meu irmão, esse filho não estava igual você está aqui hoje. Roupa limpa, banho tomado, desodorante, perfume, cheiroso. Esse filho estava lá no meio dos porcos, todo sujo, fedido, fedorento, cheirando a porco, desejando comer comida de porcos. Ele estava num estado onde as pessoas olhavam e, cara, não chegue perto de mim. Mas o pai de longe o avistou. O pai de longe o viu e saiu correndo em sua direção e o abraçou e o beijou.
Assim era eu e você, assim eu e você estávamos. Não existia nada de bom em mim e você, não existia nenhum mérito em mim e você. Nós estávamos sujos, fedendo a pecado, destituídos da presença de Deus. Nada que tinha em nós era bom, nada que tinha em nós era agradável. Mas Deus, o nosso Pai, veio correndo ao nosso encontro. Ele veio correndo através de Cristo Jesus, enviando Jesus a esse mundo. E Ele nos abraçou e nos beijou quando eu e você não tínhamos nada de bom para entregar a Ele. O Filho estava lá longe, fedendo, sujo, mas o Pai por dentro já estava: família, lá está o meu filho, lá está o meu filho. Meu irmão, esse texto talvez para você que já é crente há muitos anos, que já conhece talvez esse tema, que já ouviu falar sobre o perdão, talvez não esteja falando tanto com você nesse sentido. Mas irmão, deixa eu falar uma coisa: nós não somos acusadores. Não olhe para o teu irmão que talvez não esteja vivendo a vida cristã que você já conhece, que já esteja vivendo, e o condene. O Pai não o condenou, o Pai saiu correndo e o abraçou e o beijou. E disse assim: ei filho, tira essa roupa, vamos tirar essa roupa suja, vamos lá tomar um banho. E foi, tomou um banho, colocou roupas limpas, colocou uma sandália nos pés, colocou um anel em seu dedo. Quem acusa é Satanás. Deixa o Satanás fazer o trabalho dele, não vamos nós ajudar Satanás fazendo o trabalho dele e trazendo acusação sobre vidas. Eu e você somos portadores de uma mensagem, de uma boa mensagem, o Evangelho. Nós temos o ministério da reconciliação, e é por isso que nós pregamos. Paulo nos ensina isso: reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu tenho uma boa notícia para você: você não é mais condenado, você não é mais culpado. Ei, nós temos a redenção, a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida, é isso que Deus tem para mim e você. Aleluia, aleluia. O Pai não levou em consideração o estado atual do filho, porque Ele sabia que no momento que ele tivesse um encontro com o filho com o Pai, o estado atual dele seria transformado. Nós falamos algumas semanas atrás, é um encontro com Jesus e a nossa vida é transformada. Encontrou-se com o Pai, ei, esqueça tudo isso, vamos tomar um banho, vamos colocar vestes dignas de rei, de filho, e vamos sentar na mesa. Romanos 8, 1, 2 nos ensina: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu diria amém. Aleluia. Eu e você estamos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou eu e você da lei do pecado e da morte. Meu irmão, Deus veio ao nosso encontro, nos amou dando Jesus e nos trouxe perdão dos pecados. Em Cristo Jesus nós temos a redenção e a remissão de pecados. Em Cristo nós temos o perdão, e por estarmos em Cristo, nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. Deus não somente perdoou os nossos pecados, mas Ele tirou você do império das trevas e levou para o reino do seu Filho. Existe uma diferença de somente ter perdão dos pecados e ser livre do domínio do pecado. Eu posso ter o perdão dos pecados e continuar vivendo uma vida sob o domínio do pecado. Mas Deus, em Cristo Jesus, Ele nos trouxe o perdão e nos livrou do domínio do pecado. Ou seja, não lute contra o pecado. Quanto mais você luta contra, mais você parece que pratica, mais você faz, mais você se vê como condenado, se vê como culpado. O segredo da vida cristã, nós falamos aqui algumas vezes, é receber a obra de Cristo Jesus. Receba o perdão de Cristo Jesus, o perdão de Deus Pai em Cristo Jesus. Receba esse perdão em sua vida e você não vai lutar contra, pelo contrário, você vai se ver em Cristo Jesus. E a vitória dele passa a ser a sua vitória. Em vez de você lutar contra o pecado, o teu foco está pensar nas coisas do alto,
Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do alto. O Pai o avistou e o abraçou. O meu Pai me ama, eu sou filho amado de Deus. Satanás não tem domínio sobre a minha vida, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Acusação, eu tenho aqui um documento que prova, a palavra de Deus é a certeza na minha vida. Não existe mais culpa, condenação sobre a minha vida. E você tira o foco do pecado, onde já foi resolvido por uma vez, de uma vez por todas, e você começa a colocar o foco naquilo que é eterno, verdadeiro, que é a obra de Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Esse é o perdão que nós recebemos. Quero convidar você a se colocar em pé e a ler comigo esse texto, que se encontra em Romanos 8, 31, 39, que foi o texto da abertura. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, aba jovem? Quem condenará você? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, você, aba jovem, está bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa palavra é para mim e você. Em Cristo Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Estamos assentados com Cristo por causa do amor do nosso Pai, revelado em Cristo Jesus. Não se veja mais como culpado, não se veja mais sob o domínio do pecado, se veja livre, se veja em Cristo Jesus e desfrute da sua herança. Amém? Continuem abençoados.